Além de recuperar a economia arrasada durante os 4 anos de governo protofascista ou mesmo nazista de Bolsonaro, Lula tem pela frente a difícil tarefa de desbolsonarizar o Brasil. O que isso significa? Eu já explico. Olá a todas, todos e todos vocês. Eu sou João Willis, o seu informante. O processo de desbolsonarização do Brasil está inspirado no processo de desnazificação da Alemanha, denazification, que foi implementado depois da vitória dos partidos aliados na Segunda Guerra Mundial. Desnazificar a Alemanha significava depurar as instituições do Estado de membros do Partido Nazista, mas também de simpatizantes da ideologia nazista. O filólogo Victor Kempler propunha que essa tarefa fosse além da identificação de nazistas na estrutura do Estado. Mas essa tarefa tinha que incluir a própria língua, ou seja, recuperar palavras que a linguagem do Terceiro Reich deu outro significado, como por exemplo a palavra herói, que para os nazistas, heróis eram aqueles que perpetravam crimes em nomes do Terceiro Reich, sobretudo crimes contra minorias. O processo de desbolsonarização do Brasil também vai implicar identificar bolsonaristas na estrutura do Estado, claro, e substituí-los por pessoas comprometidas com a democracia, mas também fazer uma disputa linguística, uma disputa cultural. Por exemplo, a palavra patriota foi sequestrada pelos bolsonaristas e patriota passou a significar aquela pessoa que se veste de verde e amarelo e defende o fascismo. A palavra cristão também foi sequestrada pelo bolsonarismo. E cristão é todo aquele que defende, por exemplo, o fundamentalismo cristão e o uso de armas para combater inimigos. Essa tarefa do governo Lula será uma tarefa difícil porque implica uma articulação dos Ministérios da Educação, Ministério da Cultura, Ministério da Igualdade Racial, Ministério dos Povos Indígenas e também, por que não dizer, o Ministério da Saúde, mas também porque Lula tem como principal empecilho desse processo, dessa tarefa de desbolsonarização, a comunicação de massa, ou seja, os meios de comunicação hegemônicos, que são meios liberais e ou de direita. O bolsonarismo foi gestado, entre outros fatores, pelo antipetismo. O antipetismo é a cobertura desonesta intelectualmente, a cobertura interessada, uma cobertura quase de difamação dos meios de comunicação de massa em relação ao PT e em relação a Lula. O antipetismo praticado pelos meios de direita é antigo e nasce praticamente junto com o próprio Partido dos Trabalhadores. E de que maneira se dá essa cobertura antipetista? Por exemplo, para vencer o governo fascista de Bolsonaro, para vencer Bolsonaro nas eleições, Lula teve que construir uma frente ampla democrática. E essa frente ampla incluía partidos de centro-direita e até mesmo de direita. E claro, uma vez que ele venceu as eleições, ele tinha por obrigação dar posições no governo a esses partidos. E ele, então, deu essas posições. O Partido União Brasil, que é um partido de centro-direita, indicou 2 nomes, um para o Ministério das Comunicações, outro para o Ministério do Turismo. A imprensa não chama Juscelino Filho, que é o ministro das Comunicações e membro do Partido União Brasil, não chama Juscelino Filho pelo nome, mas sim de ministro de Lula. E também não chama Daniela Carneiro, que é do União Brasil do Rio de Janeiro, de Daniela Carneiro, chama de ministra de Lula. Esses 2 ministros têm uma vida anterior à Frente Ampla. Os 2 ministros têm uma vida política anterior à Frente Ampla. E, portanto, todos os atos ilícitos ou envolvimento com corrupção que eles tenham cometido antes não é de responsabilidade de Lula. Mas quando os jornais esquecem o nome dos ministros e os chamam ministros de Lula, o jornal quer jogar na conta de Lula, quer jogar na imagem de Lula a responsabilidade pelos delitos ou pelas infrações ou pela corrupção cometida por esses 2 ministros que não são do Partido dos Trabalhadores. Então, essa é a grande encruzilhada. Desbolsonarizar o Brasil implica em enfrentar a desinformação. Não só a desinformação perpetrada nas redes sociais, nas mídias sociais, pela extrema-direita, mas também a desinformação perpetrada pelos meios massivos, que sim produzem desinformação. Deveriam ter um compromisso com a democracia,
mas produzem desinformação. E esse desafio de desbolsonarizar não é só do governo Lula, mas é também meu, seu e de todos nós que estamos a favor da democracia. Eu sou João Willis, o seu informante.